Kairis, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por participar aqui do RH que Transforma. Esse programa, né, esse podcast, ele tem o objetivo de levar informação de qualidade para os profissionais de RH do mercado, seja de grandes empresas, de diversos portos. A ideia é entrevistar líderes do mercado para justamente ouvir um pouco dos desafios, dos objetivos, de como avançou na carreira ou como resolveu problemas dentro da empresa para que isso se dissemine no mercado, porque vai fazer bem para todas as empresas. Então, primeiramente, queria te agradecer pelo seu tempo aí. Imagina, Victor, eu que agradeço o convite, sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da história, o pouco que eu aprendi pelo caminho nesses 20 e poucos anos de RH, é sempre bom poder compartilhar e se eu puder contribuir para esse pessoal dessa área que eu gosto tanto, sempre muito bom. Obrigado a vocês pelo convite. Legal. Kairis, falando um pouquinho da sua história primeiro, eu já dei uma estudada aqui no seu perfil, algumas coisas, conversei também com o pessoal que trabalha no Intersemente, então eu já sei algumas coisas sobre você, mas para quem não te conhece, me fala um pouquinho da sua história e da sua trajetória até a cadeira que você ocupa hoje. Qual que é um pouquinho do seu background? Como você chegou onde você está? Legal. Vou tentar resumir aqui, Vitor, porque essa história já é um pouco longa e muito provavelmente, pensando nas coisas mais do início da história, eu já devo ter esquecido um bom bocado delas. Entendi. Mas eu comecei com RH ainda na faculdade, né, ainda no curso de administração. Comecei desde o princípio mesmo, acho que o primeiro caminho de muita gente é o estágio, então eu comecei como estagiário, primeiro numa área de desenvolvimento, depois numa área de seleção, e aí começa a vir um pouco do meu background, né, do que eu trago mais firme na minha trajetória, que quando eu estava na área de seleção eu sempre me perguntava de onde vinham aqueles salários. Cara, qual que é o número mágico? Qual que é a conta mágica por trás da descoberta de 1.373,48 centavos, sabe? E aí eu me encantei pela parte de remuneração, recompensa, e fui trilhando um caminho por aí passando por diversas empresas, e o meu objetivo sempre era o aprendizado de alguma coisa, de alguma técnica diferente, de um mercado diferente, e assim fui navegando, analista, júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente sênior, e agora na Intersemente como diretor. Acho que de mais bacana, as experiências mais recentes são experiências que me conectaram com mercados muito distintos e mundos muito aparentemente distantes pela natureza do negócio, mas que quando você observa pelo prisma de pessoas tem uma conexão absurda. Então agora na Intersemente, né, faz 3 anos aqui na casa. Antes disso Johnson & Johnson, antes disso Rect, antes disso Serasa Experian. Então você vende serviços de informação, passa por consumo barra farma, né, mas um consumo um pouco diferente da Johnson & Johnson, que também é consumo barra farma, mas para um mercado, para um público um pouco diferente. A trajetória é basicamente essa, resumindo bastante, e nos últimos 3 anos uma paixão muito aguda, quase já um caso de amor com o mercado do cimento e com a Intersemente em especial. Legal. E a Intersemente, quantos funcionários, a gente estava falando um pouquinho antes, quantas pessoas nesse guarda-chuva que o RH está sustentando, quantas vidas estão aí na Intersemente? Cara, na Intersemente Brasil, nós temos hoje 2.000 pessoas, cerca de 2.000 pessoas diretas, e como um público terceiro, nós temos mais umas 2.000 pessoas, então são mais ou menos 4.000 famílias diretamente relacionadas, sem contar todas as comunidades de entorno, todas as relações da cadeia de supply, mas diretamente conectadas 2.000 e 4.000 com a população terceira no Brasil. Legal. E, Kairis, como é, direta e indiretamente, né, ter nas costas 4.000 pessoas ligadas, né, no seu trabalho, ligadas diretamente. Os CEOs têm uma função muito importante de impacto na sociedade, com os empregos que geram, com a economia que fazem girar, mas a posição de RH especificamente, ela tem, além do mercado, né, e que está bem conectado também, mas essa responsabilidade com os colaboradores. Como é
ter essa responsabilidade de 2.000 diretos, porque as suas decisões, o seu planejamento, o seu budget, sua equipe, seu escopo, seus combinados internamente impactam no todo. Como que é? Conta um pouquinho pra gente como que é ter essa responsabilidade, que é uma bênção, uma maldição ao mesmo tempo. Como que funciona isso? Cara, para mim é interessante, né? Parece não, é uma responsabilidade grande, que seria impossível de carregar se não fosse compartilhado. Acho que essa que é a grande sacada. Então em absoluto, eu não tô sozinho nessa jornada. Eu tenho uma sorte muito grande de ter na Intersemente tanto pares dentro da nossa diretoria, quanto um time que é tão conectado à nossa diretoria de pessoas, que é tão conectado à causa, quanto eu. Então, esse fardo, que está longe de ser um peso nas costas, é muito mais um calor no coração, ele é distribuído e diluído com pessoas que querem exatamente a mesma coisa que eu quero, que caminham exatamente pelos mesmos caminhos que eu entendo que são os caminhos mais verdadeiros, amparados pelo propósito da Intersemente, que é de reunir pessoas que tenham vontade e talento para entregar o bem a cada dia, para que todas as pessoas tenham vidas melhores. Então, parados por esse propósito, tudo fica muito mais fácil de caminhar, tudo fica muito mais leve e, no final das contas, acaba ficando muito gostoso. É muito gostoso fazer parte de uma empresa onde o RH não é um bastião do cuidado, e sim um grande guia, um grande conselheiro, um grande parceiro nessa jornada que a gente vem conduzindo aí nos últimos 3 anos. Não, legal, incrível ouvir isso e tão bom, eu falo ali de responsabilidade, de bênção e maldição, porque é muita gente de fato, mas é legal ver empresas que estão nessa fase, nessa maturidade, que não estão, óbvio, apagar fogo sempre vai acontecer, sempre tem as novidades, mas vocês já estão nesse fluxo e com essa mentalidade, eu acho que tudo caminha diferente, né? E Caires, fala para mim um pouquinho, tanto da sua cadeira especificamente, como diretor de uma empresa de 2.000 pessoas, quais são os seus principais desafios? Assim? Vamos iniciar primeiro falando um pouquinho dos seus desafios na sua cadeira especificamente, e aí depois quero ouvir também um pouquinho de desafios da área de RH num todo. Assim. Me fala um pouquinho o que é barreira para você, o que é gargalo, o que te impede de alcançar os indicadores que vocês estão buscando na Intersemente. Legal, boa. É uma ótima pergunta. E é uma ótima pergunta para a qual eu estou um pouco mal acostumado para responder. Aqui na Intersemente a gente vem trabalhando, e eu já aterrizo nos meus, acho que no meu principal desafio, mas a gente, introduzindo a questão, a gente vem trabalhando num conceito, numa ideia, acho que até maior do que isso, num ideal de ter a empresa o mais horizontal possível. E o que é essa empresa o mais horizontal possível? É uma empresa onde qualquer desafio, qualquer barreira, qualquer problema é tratado de forma muito lateral. Isso gera velocidade, isso gera conexão, isso traz para dentro, não só dos problemas, mas das oportunidades também, as pessoas corretas para atuar em equipe e desenrolar qualquer situação. Seja apagar os incêndios cotidianos que acontecem aqui, acontecem em qualquer lugar. Se nós formos falar de RH de uma forma mais abrangente, tem sim, cara, um pedaço desse trabalho que é efetivamente apagar os pequenos focos de incêndio que vão acontecendo no dia a dia, e uma grande parte desse trabalho que deve dominar a maior parte da agenda, que é construir, pavimentar junto com as pessoas a jornada. E dentro desse contexto, eu acho que aí está o meu maior desafio. Está longe de enfrentar barreiras, está longe de efetivamente ser irrealizável, ser difícil, mas que é a continuada da condução, da construção da nossa cultura, da construção da nossa identidade, na pegada que nós estamos fazendo nos últimos, especialmente nos últimos 2 anos, mas que é uma construção que parte lá do início de 2019. Então, acho que o principal desafio hoje é a
continuidade dessa jornada, trazendo todos e todas para dentro desse diálogo cada vez mais. Esse é um dos principais norteadores nossos, né? Trazer as pessoas para dentro das conversas especificamente, seja pelos grupos específicos de determinado assunto, seja em fóruns mais abrangentes, seja falando com a liderança, seja falando com outros públicos, mas trazer cada vez mais as pessoas para o core, nosso propósito, nossos princípios, dialogar em cima disso e tomar qualquer ação e qualquer decisão que a gente tome para o nosso futuro pautado nisso que a gente acredita, pautado nessa ideia e nesse ideal que a gente compartilha. Isso é um desafio, é um dos desafios mais gostosos, porque, cara, quanto mais a gente acertar as decisões pautados no que a gente fala e no que a gente faz, pautados no que a gente acredita profundamente, mais correto vai ser o caminho que a gente vai escolher. Quanto mais a gente se distancia, e aí o universo tem uma capacidade lesiva brutal para nos distanciar do que é central para a gente, seja uma rotina, seja um mercado que sobe, que desce, seja uma situação específica em alguma localidade, enfim, social, econômica, o entorno vai se propor desafiador e vai nos propor a todo momento o exercício de voltar para o nosso core, de voltar para dentro, de olhar cada decisão que a gente está tomando, que move a vida dessas 2.000 famílias diretas e dessas 4.000 famílias indiretas, e entender que a gente está tomando as melhores decisões pautado no que eles falaram, né, no que a gente pôde ouvir dessas pessoas, e naturalmente sempre voltando para o nosso core. Esse desafio é um dos desafios mais gostosos que eu já tive em toda a minha trajetória, posso te falar sem nenhuma dúvida. Legal. E falando um pouquinho de cultura, que você falou que vocês estão mais nesse fluxo desde 2019 para seguir e enfim, fixar essa cultura, como que vocês executam a disseminação da cultura? Porque a cultura começa, às vezes, em poucos, ou às vezes ela começa olhando da empresa, né, fazendo uma investigação, mas como eu dissemino a cultura entre 2.000 pessoas? É uma pergunta, uma curiosidade minha. E também, qual que é a importância de você ouvir o seu colaborador e como que distribui isso em 2.000 pessoas? Como que é esse mapeamento, tanto do aquilo que eu desejo, né? Com certeza a InterSemente visiona várias coisas. Aquilo que eu desejo, né? Verdade, toda empresa tem um objetivo ainda a ser superado, e, ao mesmo tempo, ouvindo o meu público interno das demandas que tem, que algo poderia ser melhor, rotinas poderiam ser melhores. Como você equilibra isso? Disseminar a cultura e ouvir o público interno. Cara, bom ponto. Tem acho que o principal... Falando rapidamente sobre cultura, para aterrissar na resposta de novo, a gente pode gerenciar, nortear, direcionar a cultura de uma organização de diversas formas. As mais comuns, acho que das duas, mas a mais comum efetivamente são as empresas entenderem que precisam de uma virada na cultura, porque identificaram alguma coisa ali, alguma atitude, algum comportamento, algum valor que se desconectou na linha do tempo e que o caminho está se enviesando para um lugar onde não é o mais saudável. Esse é um modelo, essa é uma forma de atuar na cultura. Há uma outra forma que foi a forma que felizmente nos coube na InterSemente, que foi perceber que havia uma ótima cultura já instalada. Havia uma ótima cultura já em funcionamento. Então, muito antes de 2019, a InterSemente já vinha numa ideia ou já vinha praticando internamente a construção das suas parcerias, já vinha internamente fortalecendo o elo entre as pessoas, muito pela constituição, pelo microcosmo da população que estava colocada lá dentro. Então, numa primeira leitura, foi absolutamente possível perceber que havia uma cultura interessante instalada e que ela não precisava ser transformada, ela precisava ser emergida. Era preciso tirar um pouco o pó dela, era preciso trazer ela de volta à tona para que as pessoas pudessem efetivamente reviver aqueles princípios, aquele propósito que elas já tinham dentro de si.
E aí a gente pega uma empresa que tinha sido um pouco machucada pelos últimos movimentos do nosso próprio mercado, que foram movimentos não foi um ciclo não tão generoso, foi um ciclo não tão forte economicamente para a indústria do cimento. Isso acabou machucando um pouco as pessoas. Então, o nosso principal ponto, antes de pensar em qualquer manutenção, foi de redescobrir essa cultura, de trazer essa cultura de volta à tona. Cara, esse movimento foi fantástico e o que eu acredito que tem de mais incrível nele foram as vezes e as oportunidades em que nós tivemos a possibilidade de perceber que o caminho que a gente estava escolhendo não era o melhor caminho, voltar para a base, perguntar de novo, entender de novo, e aí sim dar passos mais firmes com mais consistência. Explico. Nós navegamos no primeiro momento pela descoberta da cultura, olhando um pouco mais por questões mercadológicas, vindo de fora da empresa para dentro, equilibrando um pouco esses dois pesos. E quando a gente chegou em algum lugar interessante, a gente foi fazer um touch base com as pessoas. O que vocês estão pensando? Cara, em cada uma das plantas, em cada um dos níveis, envolvendo uma quantidade importante de pessoas. Quando vocês veem isso aqui, qual é o nível de conexão que vocês têm? E a gente percebeu que a conexão não era uma conexão profunda, verdadeira. E nos permitimos voltar alguns passos, reiniciar esse trabalho, obviamente não do zero, mas reiniciar essa jornada com o aprendizado que ali sim a gente já tinha, envolvendo as pessoas de uma forma diferente e caminhando de dentro para fora. Então me conta, em algumas rodadas de conversa, com o apoio de pessoas brilhantes para essa descoberta acontecer, me conta o que você vive aqui. Do que você vive aqui, o que é mais marcante, o que te move. E assim a cultura foi sendo construída a inúmeras mãos durante um período de aproximadamente um ano, onde nós amadurecemos essa descoberta, amadurecemos a escrita, amadurecemos a fala, amadurecemos a forma, até fazer o lançamento do nosso propósito e dos nossos princípios em dezembro do ano passado. Um lançamento que tinha pouca cara de lançamento, efetivamente, mas muito mais cara de, olha que bacana o que a gente descobriu vindo daqui. Então, essa aqui é a fotografia escrita do que nos representa. Esse aqui é o nosso mantra, isso é o que nos guia. Então, essa foi a jornada que nos trouxe até aqui. Pensar em fazer a manutenção dessa jornada, para mim, a mim parece tão simples quanto não deixar com que isso que a gente descobriu seja esquecido, seja sobreposto por algum contratempo, por alguma necessidade. Como eu comentei, o universo tem uma capacidade lesiva enorme, vai tentar a todo momento tirar um pouco a gente do centro, colocar a gente para desafiar um pouco o nosso core, e é nesses momentos que a cultura tem que estar presente para isso. É nesses momentos que um ajuda o outro e a gente toma as melhores decisões. Então, além, óbvio, de uma série de ações de manutenção voltadas para um entendimento cada vez mais profundo dessa cultura, para uma digestão por cada uma das pessoas, por isso que a gente emergiu, e por um terceiro momento, onde a gente passa a olhar para as coisas que a gente faz à luz dessa cultura, e aí revisar processos, revisar as formas como as coisas são feitas, isso tem um ciclo também, e não é um ciclo curto, isso não se realiza em um mês, se realiza em algum tempo. Então, é ir trazendo esses diálogos, sempre com uma retroalimentação de ouvir muito, muito amplamente o que todo mundo está falando, para que a gente possa manter o tema vivo e mais do que vivo, operante de uma forma saudável. A escuta, cara, nesse momento, entrando aí na segunda perna, é primordial. É primordial. Eu sou capaz aqui desse escritório no meu apartamento em São Bernardo de desenhar uma estratégia linda, Vitor. Linda. Assim como você também é capaz daí de desenhar uma linda, e todo mundo está escutando a gente aqui, do conforto das suas casas agora no período de pandemia, ou de uma boa cadeira do escritório em qualquer lugar do planeta, é capaz de desenhar uma estratégia fantástica. Mas essa estratégia, sem a alimentação do que essas 2.000 pessoas que estão lá, por exemplo, agora a gente está aqui, tem gente, e não importa a hora em que alguém esteja vendo isso, tem alguém em Candiota, produzindo cimento em uma das nossas plantas. Tem alguém em Bodoquena, produzindo cimento em uma das nossas plantas. Tem alguém em São Miguel dos Campos, em Apiaí,
E aí eu vou ser leviano porque não vou citar as 10 plantas, mas tem alguém fazendo isso agora. São essas pessoas que estão construindo a nossa cultura. Essas pessoas que estão construindo esse cimento, são essas pessoas que estão levantando a cultura. Então, amanhã, esse cimento que está sendo lá, ou hoje mesmo, esse cimento vai ser ensacado, vai ser levado de caminhão para algum lugar, de trem para algum lugar, e vai ser vendido para uma força comercial, para alguém, pela nossa força comercial, para alguém construir um sonho, para alguém colocar uma casa de pé, para alguém colocar um hospital, uma escola, enfim, pavimentar uma rua. Escutar as pessoas que estão efetivamente criando esse pozinho mágico que vai construir esses sonhos é o mais básico, é o alimento mais puro que pode nutrir qualquer construção. Então, o exercício de ouvir é o exercício mais bonito que a gente tem feito e o mais importante. Como é que a gente ouve? A gente ouve através dos nossos BPs, das nossas BPs, que são os Business Partners de RH, através da nossa liderança e também das nossas pesquisas de clima. Então, a gente tem a pesquisa Valor, que é uma pesquisa Valor Carreira, em parceria com a Mercer, que é uma pesquisa do segundo semestre, e sempre no primeiro semestre nós rodamos o nosso NPS, que é a nossa pesquisa de clima interna. Então, nós temos esse movimento de sístole e diástole, escuto, executo, e me permito a flexibilidade para a base, a audição, mudar a minha ação. Acho que essa é a mágica que vem dando certo aqui. Legal. E falando um pouquinho a gente falou um pouco dos desafios, falou como o RH pode transformar as empresas, a gente já respondeu isso na sua resposta agora também. E aí, perguntando um pouquinho, Intersemente, RH da Intersemente especificamente. Como você vê desses 3 anos, quais são as características mais fortes do departamento de RH, da estrutura de RH? É esse ponto da cultura? Existe algum outro? Se você pudesse, onde vocês se sentem na posição de ensinar alguma coisa para alguém porque vocês, de fato, têm resultado em algum ponto? Qual que é o ponto forte do RH da Intersemente? Vejo o nosso RH é um RH de pessoas muito, muito abertas ao diálogo e de uma equipe extremamente conectada com o negócio e conectada com as pessoas. Eu acho que o nosso ponto forte, o nosso principal ponto forte, está muito conectado ao que eu acabei de falar. Quando a gente pega o início da pandemia, por exemplo, e começa a escutar o que as pessoas precisam e começa a agir base essa escuta, as coisas começam a se encaixar e tudo começa a fazer mais sentido. Então, no primeiro momento, o que as pessoas precisavam era de informação. Aí a gente está lá e presta essa informação. No segundo momento, era de proteção. Aí a gente vai lá e presta essa proteção. No terceiro momento, era flexibilidade. Aí nós vamos lá e trazemos a melhor flexibilidade que nós podemos gerar dentro do nosso esquema de negócio. Aí, no terceiro momento, as pessoas gostariam de ter acesso a atenção médica, mas sem ir ao hospital. A gente vai lá e traz a telemedicina para dentro da empresa. As pessoas escrevem, falam e trazem a questão de diversidade à tona. A gente vai lá e traz uma área que é a DIDA, que é a diversidade, inclusão, desenvolvimento e aprendizagem. E a DIDA traz a diversidade à tona e a gente começa a discutir. As pessoas falam de saúde mental, e aí a GISA, que é a gestão integrada da saúde e apoio às pessoas, traz as rodas de conversa para a gente poder ouvir as pessoas e desafogar um pouco toda a pressão que esse momento, que esse cotidiano, né, que esse momento que a gente vive vem trazendo. Então, aqui fazendo um ping-pong comigo mesmo, tudo está atrelado ao ouvir. Então, acho que o nosso principal ponto é, a gente tem uma base técnica, uma base teórica muito forte, mas muito acima disso a gente ouve. E a gente se permite retroalimentar a nossa base técnica, a nossa base teórica e colocar para rodar na empresa os programas que as pessoas estão precisando para aquele momento, para as dores daquele momento. E aí, sucessivamente, os programas vão se mantendo e a empresa vai ficando também mais abundante. Mas toda essa abundância é parte do ouvir. Direto ao ponto, o nosso ponto mais forte é uma escutativa e bastante genuína. Legal, legal. Excelente. Porque imagino que seja um desafio também ouvir, o que eu falei um pouquinho no começo, né? Ouvir e atender, eu acho que tem essa necessidade para retenção, né? Para encantamento, mas ao mesmo tempo você precisa puxar a rédea para o outro lado, às vezes, para ir ajustando alguma rota, né? Então é interessante esse desafio que vocês têm também.
Mas ouvindo um pouquinho você falar, um pouquinho da sua fala, eu acho que o ponto de mapear a cultura existente e bater forte nos pontos fortes é uma coisa que com certeza deve ter clareado bastante para todo mundo, todos os motivos e porquês da Intersemente fazer o que faz, né? Então, muito legal ouvir isso de você. E aí, conectando um pouquinho com aonde o nosso lugar aqui como entrevistadores de fala, a gente tem bastante informação e queria te ouvir um pouquinho sobre isso. 2.000 pessoas, pessoas de vários lugares, 4.000 pessoas aí no total, contando os indiretos. Pessoas que moram em vários lugares, que têm diversas histórias, muitas pessoas que vão entrar na Intersemente ainda, muitas pessoas que trabalham e precisam. Como que você enxerga, Kairis, a educação de base nesse processo para as empresas? Você enxerga, é um gargalo na hora de contratar? Faz falta no dia a dia da operação? Como o RH olha para essa parte de educação, e aqui especificamente educação de base, não estamos falando de dev, enfim, altas cadeiras, etc., mas onde o Brasil sofre muito pelo legado, né, que nem todo mundo tem a mesma oportunidade de ter boas escolas, enfim, mas como que isso impacta no RH? Fala um pouquinho o que vem à sua cabeça quando você pensa em educação ligado à Intersemente, assim. Putz, Vitor, a questão da educação, para mim, ela está tão abrangente, né? Acho que ela é tão abrangente e tão importante. A Intersemente nada mais é do que um pequeno recorte da sociedade onde ela está inserida. A Intersemente nada mais é do que uma proxy do mundo onde ela vive. Em hipótese nenhuma, e a gente nem quer isso, as pessoas se transformam quando passam pela nossa porta de entrada. O que a gente quer é que, genuinamente, elas cheguem como são, sejam vistas, recebidas e respeitadas exatamente pela forma como são, pela forma como se expõem e pelas ideias que elas apresentam. Então, ora, a questão da educação, elas colocam como um desafio que atravessa, que absolutamente explode os portões da empresa e bate na nossa própria, né, e chega a tocar a nossa própria sociedade. Eu acredito muito que o poder de transformação ele está intrinsecamente atrelado a um nível de consciência. Então, quanto mais consciente eu sou, maior é a minha capacidade de transformar o entorno onde eu vivo. Quanto mais consciente eu sou, mais capaz eu sou de ouvir novas ideias, ouvir ideias, inclusive, que possam se contrapor à minha ideia inicial, né, o extremo oposto, e aprender com isso, ao invés de combater isso, mas de gerar um diálogo positivo e produtivo. A educação atrelada à educação é o que vai gerar essa consciência, né? A educação de base, acesso a uma boa leitura, acesso à possibilidade de transformar os textos lidos, de transformar a informação, de transformar o dado recebido em informação, de executar pequenas operações para conseguir encontrar nexo lógico, causal entre assuntos, gerar correlações, enfim. Eu acho que a educação tem um papel primordial para suportar esse ganho de consciência que a gente precisa na nossa sociedade atual, para que aí sim a gente possa pensar em transformações. Transformações que partem do nosso microcosmo, que partem do nosso mundo. Quando eu trago do nosso microcosmo, estou falando da gente mesmo. Transformações que passam pela consciência que eu tenho de mim mesmo e de como eu posso me transformar em uma versão melhor para amanhã e assim sucessivamente, dos diálogos que eu tenho aqui na minha casa, na minha família, no meu bairro, na minha empresa, no meu estado, na minha cidade, no meu estado, no meu país e, por que não, no mundo. Mas sem o benefício da educação estendido, ampliado, idealmente a todos e a todas, mas a maior parte de pessoas possível, dificilmente vai ser factível criar um nível de consciência que gere a transformação
que eu acredito que o mundo merece, que eu acredito que o nosso país, em especial merece. Dentro da Intersemente, a gente tem se preocupado bastante com isso e tem oferecido de diversas formas conexão com pontos de educação. Educação mais básica, educação mais avançada, mas para que a gente efetivamente possa, do nosso prisma, né, do pequeno, mesmo sendo uma empresa de um tamanho importante, frente ao mundo, cara, a gente tem que entender nossa pequenez, a gente tem que entender o nosso ponto de impacto e como a gente pode amplificar da melhor forma possível a ideia de pessoas mais conscientes, transformando o mundo e entregando o bem de diversas formas para esse mundo a cada dia. Acho que esse é pelo menos é a minha leitura, desde do prisma mais básico até um prisma mais abrangente, da importância da educação na geração de consciência para a transformação da nossa realidade. Não, legal. E olhando muito para a educação, ou te coloca em conversas ou te tira de conversas, né? Por exemplo, Exato. as pessoas que não conseguem trocar por conta de conhecimento num assunto, conhecimento numa determinada pessoa, matéria, disciplina, região e etc., ou a gente está incluindo eles, né, nessa projeção de vida, não é nem carreira necessariamente, ou a gente acaba tirando, né? As pessoas acabam não tendo acesso por conta de lacunas, assim, na aprendizagem. A gente vê bastante isso aqui do lado do Alicerce, assim. E aí, eu queria que você contasse por cima, e a gente pegar um tempinho antes de falar um pouquinho de tendências do RH para o futuro e desafio e volta de pandemia, 2022, 23, 24, 25, o que vai rolar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês fizeram em Cesarina, em relação à recuperação de base educacional de alguns colaboradores da Intersemente. Como isso aconteceu, né? Como que vocês mapearam essa necessidade interna e o que foi feito, assim? Cara, o case Cesarina é um case muito legal nessa jornada. Como eu estava comentando contigo, Vitor, a gente vem numa preocupação grande em ofertar para as pessoas caminhos para educação. E tem uma sutileza muito grande entre ofertar e obrigar as pessoas a se educar. A gente nunca vai obrigar ninguém a buscar alguma coisa dentro da Intersemente. A gente sempre vai ofertar possibilidades, ofertar caminhos, até que aquelas pessoas estejam preparadas para seguir aquele caminho ou não. Algumas pessoas não vão, entendem que talvez não seja o momento, talvez não seja mesmo, entendem que não seja a hora, e a gente mantém as portas abertas para que essas pessoas tenham sempre a possibilidade. O trabalho com a Alicerce e Cesarina foi um trabalho super bonito, cara. A gente conseguiu conectar a esse trabalho um bom grupo de pessoas não só da nossa base de operação, efetivamente, mas de outras funções dentro da planta. E pode acompanhar a evolução, pode acompanhar o crescimento dessas pessoas enquanto elas iam passando pelo processo, pela metodologia de desenvolvimento que a Alicerce propõe. Do mais bacana aí são as pessoas que voltaram a estudar, que voltaram a ter contato com o desenvolvimento. Isso é bonito em diversas esferas, é bonito pelas próprias pessoas, abrindo horizontes diferentes para si próprio, mas vamos nos permitir aqui ampliar um pouco esse fórum. Imagina uma mãe, imagina um pai chegando em casa e falando que voltou a estudar de alguma forma, e falando que olhou para o seu próprio desenvolvimento com um olhar diferente, incentivando a esposa que está em casa, incentivando o marido que está em casa, o parceiro ou a parceira, a continuar uma jornada de educação ou a reaquecer, voltar a uma jornada de educação. Indo pelos caminhos formais, imagine esse pessoal concluindo o ensino médio, imagine esse pessoal com uma formação mais robusta e com um nível de consciência mais robusto, transformando seu lugar de trabalho, evoluindo socialmente, evoluindo em termos de rendimento, podendo oferecer um presente melhor e um futuro melhor para si próprio e para sua família. Cara, esse poder de transformação, que de novo é um poder de transformação um para um, mas esse poder de transformação é intangível. A gente não faz a menor ideia da onde vão parar as sementes que a gente lançou ao vento com o projeto em Cesarina. Mas eu não me espantaria se daqui a alguns bons anos
um filho, uma filha ou alguém que foi tocado indiretamente por esse projeto, volte e venha trabalhar com a gente, volte e vá alimentar uma das muitas indústrias que tem na região ali, uma região próxima à Goiânia. Enfim, além da beleza per se do projeto, das pessoas voltando a ter contato com a educação, tem essa semente lançada que fica além da expectativa de que ela vá gerar um fruto bacana, um bem bacana para o futuro, a certeza de que a intenção ao lançar foi exatamente essa. Então, extremamente importante e traz um resultado basicamente imediato para quem está fazendo e de longo prazo que a gente não consegue nem medir. É incrível, incrível e parabéns, não só pelo projeto com a Alicerce, mas acho que voltando ao começo ali, né, de como o RH pode transformar e impactar as pessoas, eu acho que o trabalho que a área desempenha e que as lideranças desempenham de escuta, de tomada de decisão, né, impactando tantas vidas, é uma responsabilidade gigantesca, assim, né? Então, daquilo que vai ser oferecido desde o transporte, a alimentação, a educação, a cesta de benefícios que, enfim, tanta coisa pode entrar ali, tanta coisa pode ser interessante e é cíclico, né? Então, em pandemia, é o que você falou, em pandemia você ouviu outros tipos de problema que não tinha antes, né? E aí, fora de pandemia, vão ter novos desafios, mas é muito legal ver empresas com alto impacto na sociedade olhando para as pessoas e ajustando aquilo que precisa ser ajustado e investindo naquilo que vocês acreditam que vai ter fruto a longo prazo. Então, cara, muito legal ouvir isso. E falando um pouquinho do futuro, Caires, a gente a gente não prevê o futuro, né? Mas não temos uma máquina do tempo, mas olhando um pouquinho aí digamos até um pouquinho curto prazo, assim, volta de pandemia, né? Algumas coisas acontecendo, as mudanças que ocorreram, como que você vê, o que você vê de tendência de mudança agora para o curto prazo e olhando para o RH, olhando para o futuro da área, o que precisa ser ajustado no futuro? Para onde que as pessoas precisam olhar? O que você acha que vai acontecer? Fala um pouquinho para a gente. Esse exercício de futurologia é sempre complicado, né? Porque a gente nunca sabe quanto tempo essa conversa fica disponível em algum lugar e daqui a alguns anos eu vou ser absolutamente, e ainda bem, eu vou ser traído pelas palavras que eu vou colocar agora. Eu estava olhando aqui para a prateleira de cima, Vitor, e eu tenho um livro aqui, cara, que é O Ambiente de Trabalho em 2020. Esse livro eu comprei nos idos de 2013, 2012. E eu peguei esses dias esse livro para dar uma nova folheada. Algumas coisas tiveram um bom match, mas a grande maioria das coisas efetivamente não aconteceu como o autor, que eu não vou ter delicadeza de citar o nome, se propôs a escrever. Então, fazendo um exercício de futurologia, eu acho que por curto prazo, eu arrisco a dizer que o mais importante segue sendo escutar as pessoas que estão compondo a organização. Nunca vai ficar velho, né? Escutar as pessoas nunca vai ficar velho. Nunca vai. E ouvir é um exercício. Assim como exercitar um músculo, ouvir funciona da mesma forma. Quanto mais você ouve, melhor você fica em ouvir. Então, ouvir, para mim, é o primordial. Acho que essa é uma dica infalível do curto, médio e longo prazo. Dentro do exercício de ouvir, eu acho que para o curtíssimo prazo, para esse retorno meio faseado de pandemia, que nunca é um retorno, e para um retorno que eu acredito que não vai acontecer efetivamente, porque as dinâmicas familiares mudaram muito, eu acho que vem a esteira da segunda tendência que eu mais acredito, que é essa volta, ela não vai existir, não vai existir o dia em que todos nós voltaremos para o escritório. A gente já trabalhou muito de casa, especialmente a gente que tem o benefício de trabalhar de casa, porque
para a gente, por exemplo, enquanto a gente tem o benefício de trabalhar de casa, tem mais de 1.300, 1.400, 1.500 pessoas que estão dentro das nossas plantas fazendo cimento, que estão dentro dos nossos caminhões entregando ruas, fazendo o negócio acontecer. Nossa força de vendas, parte em casa, parte na rua, mas fazendo o negócio acontecer. O escritório em si, como eu conheci nos últimos 20 anos, esse ficou para quem conheceu. Eu não vejo mais ele funcionando dessa forma. E a melhor forma de entender como a pseudo-volta pode acontecer, volta para o primeiro exercício, que é ouvir. Então, não cair na armadilha de estabelecer uma rotina que não vá apoiar as famílias das formas como elas estão estruturadas. Estabelecer uma rotina que não vá ser atrativa para os profissionais que estão agora e que já beberam da fonte da flexibilidade e que fatalmente não querem perder isso. Então, acho que o grande segredo desse final de pandemia, se é que a gente pode, mais do que chamar, desejar que aconteça o quanto antes, é manter os olhos atentos ao que está acontecendo em volta, manter a escuta muito viva e muito ativa ao que as pessoas da empresa estão propondo, e mais do que isso, manter um coração aberto e acreditar nelas, porque se você tem uma população conectada que bebe, que comunga, né, que comunha da mesma fonte que você, que felizmente é o nosso caso, a gente pode confiar nelas quando elas dizem que o melhor para elas é full home ou híbrido ou ir para o escritório. Então, as empresas têm que se preparar para essa flexibilidade, para esse nível de altruísmo. Acho que esse é a dica do curto prazo. Esticando aqui para o longo prazo, o que eu acho mais importante, honestamente, cara, a gente tem a tendência de ESG vindo muito forte, já não é uma tendência, é uma realidade. Então, o RH entender dessa matéria, estar inserido nessa matéria, é crucial para que os próximos passos que a gente dê sejam passos conectados com o que o presente e o futuro estão pedindo. As empresas nunca vão deixar de ter seus objetivos, de ter suas métricas, de ter a sua numerologia, o que é importantíssimo, porque para que exista o nosso pedaço, né, para que exista a área de pessoas, é importante que tenha um business saudável e de pé, mas tão importante quanto isso é entender, além das metas, o que inspira. É entender, além do que vai recompensar, quais são aqueles skills que são imprescindíveis para isso. Ter cada vez mais a ideia de que os relacionamentos dentro da empresa e a forma como a gente empodera as pessoas para a ação, a forma como elas se sentem efetivamente um pouco donas daquilo, é tão importante quanto o resultado que a gente gera, porque uma coisa não acontece sem a outra. Há bem pouco tempo atrás, a gente escutava muito de que a habilidade de solucionar problemas era uma habilidade, continua sendo, né, uma habilidade fortíssima, mas a habilidade de pensar de forma sistemática, né, de olhar a empresa e o seu ambiente como algo sistêmico e interconectado, hoje parece muito mais interessante do que a habilidade de resolver um problema pura e simplesmente, porque os problemas vão continuar surgindo se a gente não pensar e não agir sistematicamente. Meio que indo para o fim da tua pergunta, quanto mais eu penso sistematicamente, mais eu, como diretoria de pessoas, trago as pessoas para dentro da diretoria. Então, eu trago o industrial para dentro de casa, entendo o industrial, eu vivo o industrial e sei como é que uma planta funciona e sei como uma planta opera. Logo, dentro desse contexto, sistematicamente envolvido, é muito mais fácil de gerar soluções, de gerar um ambiente que seja produtivo. Idem para comercial, idem para finanças, jurídico, logística. Não importa para onde eu olho. Quanto mais eu olho sistematicamente e entendo que áreas diferentes, especialmente no nosso caso, em lugares diferentes e muito distintos do Brasil. Eu estou de Alagoas a Porto Alegre, então são realidades muito distintas. A cada momento em que eu penso sistematicamente
e ajo localmente, em que eu penso sistematicamente, mas gero soluções que vão atender uma demanda ou antever uma demanda em algum lugar, mais fácil fica de trabalhar. Então, do mais importante para a futurologia do RH é efetivamente pensar sistematicamente, entender os impactos do que a gente está fazendo em cada uma das pontas em que a gente atua e agir de forma que o sistema vá se tornando cada vez mais robusto e que suporte mais o estilo de vida das pessoas, as necessidades das pessoas, seja de saúde, seja de desenvolvimento, seja de amparo, não importa. Mas eu tenho que ter um sistema robusto por trás disso e interconectado para ler rapidamente, agir rapidamente e se movimentar. Eu acho que essa é a cara e a habilidade do futuro do RH e para onde a gente deve caminhar cada vez mais. Não, demais, incrível. Então, ouvintes, quem vai ver isso daqui a algumas semanas, capacidade de sistematizar, resolver o problema no sistema e não apenas, né, resolver o problema, mas olhar de forma sistêmica, justamente para não ter retrabalho. Às vezes é uma coisa que não impacta agora e não impacta mais. Eu acho que, como você falou, em todas as áreas isso é extremamente importante. E aí, para os profissionais de RH, fiquem ligados em olharem sistemicamente para as coisas para não ter retrabalho e fazer coisas que irão durar, né? Muito legal. Caires, obrigado pelo papo. Quero agradecer esse tempo que você destinou aqui. Aprendemos muito, com certeza. Eu aprendi muito te ouvindo. É gratificante ver pessoas que estão em cadeiras, mais uma vez, que envolvem e engajam tantas pessoas ao mesmo tempo, olhando para a cultura, olhando para a escuta, olhando para projetos, olhando para resolver problemas de formas sistêmicas, porque isso só mostra que os profissionais que estão lá na ponta, eles estão em boas mãos, porque tem gente olhando para isso. Então, parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. E queria deixar aí, passar a bola para você, últimas palavras, e a gente já encerra. Boa. Vitor, dizer aqui para as pessoas ficarem à vontade para me encontrar pelo LinkedIn. Eu sempre tenho um prazer muito grande de falar com todo mundo. Às vezes o tempo de resposta pode ser um pouquinho mais longo, mas pelo LinkedIn, como José Caires. E como uma última mensagem aí, além de já deixar um agradecimento muito grande a você pela boa pergunta e pelo bom papo, pedir para que a gente olhe cada vez mais as empresas e que a gente possa ver, imaginar a organização como um todo coeso, aonde uma pessoa ela não faz parte daquilo, ela é aquilo. Quando uma pessoa deixa a empresa, o todo sente falta daquilo. Quando uma pessoa chega, o todo abraça aquilo. A gente não pode tratar cada um como um se a gente não entender que todo mundo é parte do todo que constrói a empresa. É assim que a gente olha para a Intersemente. E muito feliz de bater esse papo contigo, cara. Fico à disposição para próximos aí, mesmo offline, tá bom? Com certeza. Bom, obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui. Vou interromper a gravação. Um abraço para todos os ouvintes. Até mais. Tchau, tchau.